Ainda há muito que a gente comentar sobre as eleições, né? E um fato chamou a atenção em relação ao Estado de São Paulo. Nós já abordamos aqui desde segunda-feira os clamorosos erros dos institutos de pesquisa, né? Principalmente para a eleição aqui no Estado de São Paulo, que sempre colocaram o candidato do PT, Fernando Haddad, à frente das candidaturas de Rodrigo Garcia e também de Tarcísio de Freitas. Bom, fora esse vexame dos institutos, tem um fato curioso nessa história toda, porque é evidente que não foi exatamente para isso, mas a união do ex-governador Geraldo Alckmin com o ex-presidente Lula, ela visou dar um tom moderador na campanha petista. Mas, sobretudo, no Estado de São Paulo, esperava-se um desempenho muito melhor por essa influência de alguém que governou o Estado por mais de uma década, né? Ou seja, Geraldo Alckmin conhece muito bem todos os cômodos do Palácio dos Bandeirantes, como também conhece como ninguém, ou como poucos, melhor dizendo, aqui o interior do nosso Estado de São Paulo. E o que se percebe, pelo menos no mapa azul que se formou de votação aqui na Terra Paulista, Geraldo Alckmin não teve a menor influência na decisão dos eleitores paulistas em torno das candidaturas ao governo. Pode-se dizer que talvez Fernando Haddad pudesse ter até uma menor votação, mas Fernando Haddad também empresta muitos votos dos eleitores do ex-presidente Lula. Entretanto, é muito curioso, porque o ex-partido do Alckmin, o PSDB, praticamente implodiu nessas eleições. E o eleitor demonstrou que sabe, sim, diferenciar o que é pessoa, o que é partido, né, o que é ideia de governo de quem irá representá-la. Então, será uma missão muito difícil para o PT no segundo turno aqui em São Paulo, até porque ontem a declaração de voto, tanto em Jair Bolsonaro como também em Tarcísio de Freitas, né, do ex-governador aqui de São Paulo, automaticamente fez ou referendou aquilo que os seus eleitores certamente irão fazer no próximo dia 30. Claro, a conferir, são cenários ainda que se desenham, mas definitivamente será muito difícil para que o PT governe pela primeira vez o Estado de São Paulo. O Farol de Limeira está no ar. De outubro, o ano é 2022, quarta-feira. Muito obrigado pela sintonia aqui no Farol de Limeira. Daqui a pouquinho eu bato um papo com o Ronei Costa Martins, iremos analisar esse processo eleitoral também. Mas antes, vou até o escritório do Allianz Parque 2, do meu querido amigo José Antônio Encinas. Encinas, seja muito bem-vindo, um grande abraço. Grande abraço para você também, Beto. Olha, quem dera fosse, né, o escritório do Allianz Parque, hein, Beto? Pois é. Escuta, só para falar em futebol, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca tive tanta certeza que o Corinthians ia tropeçar como ontem. Eu estava fazendo minhas coisas ainda aqui quando o jogo começou, e aí deram a escalação, o Corinthians vai com força máxima, aí começaram a falar do Juventude, o pior time da competição, já pensando em 2023, praticamente rebaixado. Eu olhei bem para a telinha do computador, falei, esse é jogo para o Corinthians tropeçar, e não deu outra, viu, Zé? A gente conhece o time da gente, viu? Então, Beto, mas eu achei, né, que o técnico ele iria poupar aí alguns dos titulares, né, Beto? E, na verdade, ele poupou apenas dois, né? Ele não foi com ataque completo, ele poupou só o Fausto Vera, né, Beto? E também o Balbuena, que estava, até o repórter disse durante a transmissão, que se fosse o jogo da final com o Flamengo, ele jogaria. Ele estava apenas, assim, uma precaução realmente para ele não contundir. E eu achei que, pelo fato do Corinthians estar com ali 9 titulares, venceria fácil o Juventude, né, Beto? Inclusive, né, recentemente, a gente não teve a oportunidade de falar, eu fui ao Allianz Parque assistir aquele jogo do Palmeiras com o Juventude. E realmente, naquele jogo, Beto, o Palmeiras vinha daquela derrota no meio da semana, né? Aquele empate com o Atlético Paranaense que o eliminou da Libertadores. Então o Palmeiras estava
assim, com a moral baixa, vamos dizer. E mesmo assim, fez um jogo ali em que eu assim achei também que fosse vencer mais fácil e foi 2-1, né, Beto? Mas o Juventude, né, eu vi de perto e realmente é um time muito frágil, né, Beto? São jogadores esforçados e tal, mas não tem condições assim de apresentar ali muitas dificuldades ao adversário, né? Então, eu achei ontem que o Corinthians venceria com uma certa facilidade essa partida, principalmente por estar com a maioria de seus titulares. Mas é aquele negócio, quando o time também já sabe que caiu, né, Beto, está rebaixado, os jogadores até relaxam um pouco mais e acabam aí não ficando com tanto receio do adversário, né? Verdade, verdade. Não, e outra coisa, mudou o treinador, né? O interino sabia mais que o técnico Sempre, principal, né? Sempre, sempre assim. sempre, Mas Beto. tá bom. Ô, Encinas, eu ia pedir para a gente começar o nosso bate-papo. Você estava falando há pouco aqui na nossa resenha antes do programa sobre aquela captura, um caso que aconteceu, depois você me relembrou de um dono de um estabelecimento comercial que matou um cliente e agora foi capturado pela polícia. Vamos a esse caso? Vamos relembrar, Beto, é o seguinte, né? No dia 10 de setembro, ali na rua 11 de junho, Beto, tem um depósito de bebidas, né? Que fica ali na Boa Vista, mas quase divisa com a Vila Queiroz, atrás ali de um posto de combustíveis, aquele posto que fica bem no início ali da Avenida Laranjeiras, né, Beto? Então, ali, bem próximo a esse posto, tem um depósito de bebidas e o proprietário, Beto, que ele tem um apelido de Beiço, ele entrou ali em discussão com um cliente dele no dia 10. Isso era um sábado, comecinho da noite, assim, Beto, final da tarde, começo da noite, os clientes já haviam ido embora e os dois eram os únicos ali no depósito e houve uma briga, uma discussão entre eles e o proprietário desse estabelecimento, né, o Beiço, acabou atirando no Cristiano Sampar de Souza, de 42 anos, e acabou, Beto, falecendo ali. Ele ainda tentou caminhar ali ao sair do estabelecimento, mas acabou falecendo ali no local, né? E o que aconteceu? O Beiço, naquela oportunidade, Beto, ele pegou o veículo dele e fugiu, né? Saiu de Limeira, viajou até Porto Seguro, na Bahia, Beto. Então, ele desapareceu, né? Sumiu aqui do alcance da nossa polícia, mas quando ele estava lá trafegando por Porto Seguro, na Bahia, Beto, com um carro com placas de Limeira, ele acabou abordado pela Polícia Rodoviária Federal. E, ao constatar ali placa de Limeira, os policiais federais já sabiam que havia aí uma pessoa de Limeira que estava, que era fugitiva, né? E ao analisar a placa e constatar, observaram que se tratava do comerciante acusado de praticar um homicídio aqui em Limeira, Beto. Bom, aí sim que começa o imbróglio, né? A Secretaria de Segurança Pública da Bahia e mais a Secretaria de Segurança de São Paulo tentaram aí, né, de uma certa forma, transferir, né, esse comerciante limeirense de volta aqui para a cidade. Mas, como já haviam se passado 2 semanas, Beto, ele foi preso no dia 15 de setembro, o delegado aqui de Limeira, né, da DIG, o Dr. Leonardo Birger, ele achou que estava demorando demais, né, Beto? Daí, assim, ele teria que retornar logo para aqui, para Limeira, para poder responder ao crime. Bom, uma equipe do Dr. Leonardo foi até a Bahia, Beto, viajou aí quinta-feira, sexta, sábado, e no domingo eles trouxeram o Beiço aqui para Limeira, e a partir de agora, então, ele vai responder por esse crime de homicídio, Beto. Ele tirou a vida aí do Cristiano Sampar de Souza, de 42 anos. Então, toda uma novela aí, Beto, para trazer esse comerciante de volta aqui para responder esse crime aqui em Limeira, Beto. Então foi capturado. Então, placa de Limeira, como você falou, não deu outra, né? A polícia foi lá e, aliás, a polícia tem aquele sexto sentido sempre, né, Zé? O que acontece. É Bom, pelo verdade. menos é isso aí. Que pague pelos seus atos, né? Que seja É verdade. julgado e pague pelos seus atos. Tá bom. Zé, você também falou um assunto interessante que diz respeito àquela busca ativa nas escolas também, que tem dado resultado, né? É verdade, Beto. Nós até comentamos ontem rapidamente, né, no final aí, ontem nós falamos muito da eleição dos candidatos aqui de Limeira, né, Beto? E no finalzinho eu disse que a prefeitura estava aí preocupada, né, Beto, com a baixa adesão
da vacina contra pólio aqui em Limeira, e ela iniciaria aí, né, iniciou na segunda-feira uma busca ativa nas escolas. Como é que funciona isso? Bom, as equipes da Secretaria de Saúde, Beto, elas vão até as escolas e analisam ali, pelos nomes das crianças, aquelas que já tomaram ou não a vacina. E com isso é possível enviar ali uma cartinha para os pais daquelas crianças que ainda não tomaram a vacina. E com isso pedir a autorização para que possam vacinar essas crianças. E nesses 2 primeiros dias, Beto, parece que essa busca ativa já está dando resultados. Na segunda e na terça-feira, Beto, já foram vacinadas aí nas escolas 333 crianças. Com isso, aumentou um pouquinho aí agora a meta, né, que é de 95% de crianças para serem vacinadas, agora estamos com 35% das crianças vacinadas. E esse trabalho vai continuar, Beto, vai ser feito aí em várias escolas aqui da cidade. Ontem, só para você ter uma ideia, foram vacinadas crianças das escolas Minerva Jorge Gabriel Santi, da Escola Prada, da Escola Flora de Castro Rodrigues e também da Escolinha Infantil Pequeno Príncipe. Então, essas escolas tiveram ontem suas crianças vacinadas e assim, Beto, as outras escolas vão começar a receber aí as equipes de vacinação da Secretaria de Saúde e, com a autorização dos pais, as crianças vão receber a vacina contra pólio nas escolas. Beto, uma iniciativa importante para tentar aumentar aí essa quantidade, né, de crianças vacinadas aqui em Limeira. Lembrando que são crianças de 0 até 4 anos de idade, Beto. Bacana, bacana. Tá bom. Para a gente fechar, mais algum registro? Isso, Beto, rapidamente, né, é uma notícia importante aí para nossa região. A cidade de Cordeirópolis, Beto, conseguiu aí um poupa-tempo do governo estadual, né? A prefeitura teve que entrar com um prédio, Beto, né, com toda a estrutura ali, né, o móvel, né, todo o local disponível, e teria que ser central ainda esse local para que o governo autorizasse a instalação de um poupa-tempo aí estadual em Cordeirópolis. E isso aconteceu, Beto. A cidade conseguiu lá um local, Beto, que fica bem no centro da cidade, na rua Carlos Gomes, número 341, e a partir de hoje estão iniciando lá os testes, né? Um projeto piloto ainda ali, mas já tem toda a estrutura, né? Então começa atendimento aí de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados ele vai funcionar das 9 às 13 horas. É uma boa notícia, né, Beto? Porque os moradores de Cordeirópolis, quando precisavam ali de uma rapidez na documentação, né, Beto? Segunda via de RG, ou mesmo o licenciamento de veículos, todos aqueles serviços que a gente sabe que o Poupa Tempo dispõe, eles tinham que viajar ou para Rio Claro ou para Limeira, Beto. E agora, né, essas pessoas vão poder fazer os seus documentos lá mesmo em Cordeirópolis. Uma boa notícia aí para a população da nossa vizinha e querida cidade de Cordeirópolis. Aliás, o nosso ainda funciona lá no shopping, ou Encinas? Está funcionando sim, Beto, lá no Limeira Shopping, né, nas margens lá da rodovia Anhanguera. Tá. Inclusive, minha esposa precisou ir na segunda-feira lá, Beto, e deu um azar danado, né? Porque ela trabalha, como você sabe, lá na região do Lagoa Nova. Então ela atravessou a cidade para fazer lá a renovação da sua CNH. Está vencendo, né, Beto? Ela foi até o Limeira Shopping, e agendou o horário, tudo certinho, chegou lá, o sistema estava fora do ar. Imagina se ela ficou feliz, Beto. Meu Deus, que coisa. Mas vai é uma ter coisa. Que reagendar. Assim, é uma coisa que pode acontecer, né, Beto? É desagradável, mas é muito chato, né? Porque dúvida. você se programa, você agenda e assim que ela chegou lá, ela foi informada de que o sistema estava fora do ar. Ela, inclusive, até aguardou um pouco lá, né, alguns minutos, uma meia hora, mas o sistema não retornou e ela vai ter que reagendar uma nova data e fazer toda essa novela de novo para chegar lá e renovar a sua CNH. Por isso que sempre bom a gente fazer as coisas com antecedência, né? Se estivesse muito em cima da hora também. Programado. E quando você vai fazer, Beto, você programa, você entra no site e marca um horário. Você mesmo vai lá e marca o horário que você quer ser atendido, né?
Só que ela deu o azar do sistema estar fora do ar bem na hora que ela foi, né? Tá bom. É isso aí. Paciência. Zé, muito obrigado. Amanhã tem mais, amigo. Um grande abraço. Um grande abraço para você também, Beto. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. José Antônio Encinas falando conosco. Bom, vamos até o escritório do membro do Farol aqui, Ronei Costa Martins Silva, arquiteto e urbanista, que vem discutir. Olha, tá todo de vermelho hoje, hein? Claro que falaremos de eleição. Um grande abraço, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Opa, tá sem áudio. Estamos sem áudio. Precisa ligar. Deixa eu falar para você, o áudio, nós estamos sem, não estamos ouvindo, você tem que ligar algum botãozinho aí. Vamos ver. Às vezes é o off do áudio, a luz está boa, a internet me parece boa também, mas não temos o áudio do Ronei, que vem tratar hoje do tema eleitoral. Lembrando daqui a pouquinho também a participação de Antônio Cláudio Bontorim, que vem falando das alianças. Ronei, ainda não conseguimos ouvi-lo. Vamos tentar ver se ele consegue aí a conexão com o áudio para participar aqui no nosso programa, lendo também, né? Lembrando que o Ronei foi o vereador mais votado da história de Limeira, conhece política como poucos aqui. Ainda estamos sem som. É algum botãozinho aí. Bom, enquanto o Ronei se prepara para participar aqui conosco, vamos então ao bloco esportivo, com o nosso queridíssimo César Roberto aqui no nosso Farol de Limeira. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, e a Inter já tem novo técnico, hein? Pintado foi anunciado ontem, no final da tarde, como novo treinador da Internacional. Ele, que já dirigiu a Inter em 2004 e também em 2006, retorna, portanto, após 18 anos, né? O Pintado vem acompanhado do auxiliar Fabinho, aquele que já passou pelo Corinthians, depois foi para o futebol do exterior, voltou, defendeu o São Caetano. E também virá com o Pintado o preparador físico Jean Oliveira. O Muricy Santana, como novo executivo de futebol, nós anunciamos ontem aqui, já havia se apresentado na última segunda-feira. Pintado, portanto, contratado, é a nova aquisição da Internacional, que hoje completa 109 anos de existência. A Inter, que é de 5 de outubro de 1913. E em razão do dia de hoje, do seu aniversário, é bem provável que a nova diretoria anuncie ainda nesta quarta-feira algumas novas contratações visando o Paulistão do ano que vem. Passando por outro lado, se a Inter já anunciou um novo técnico, o Independente também. PC, Paulo César, né, como é conhecido aqui em Limeira, carinhosamente como PC, é o novo técnico do Galo. Ele é limeirense, já jogou nas equipes de base do Independente e também da Internacional. O PC já há alguns anos vinha trabalhando em equipes da Alta Paulista, lá no Assisense, no Vossen de Assis, no próprio Marília, né, e acabou acertando com a diretoria galista. Portanto, Paulo César será o técnico do Galo para as disputas da Bezinha do ano que vem, que terá início somente no mês de abril. Campeonato Brasileiro, Beto, ontem um jogo isolado, Juventude 2, Corinthians 2. O Corinthians saiu na frente 1-0, tomou uma virada 2-1 e depois empatou no segundo tempo. Acontece que o técnico Vitor Pereira, no intervalo, tirou Roger Guedes e Renato Augusto. Com essas duas alterações, o time caiu de produção no segundo tempo e só empatou com a Juventude. Na minha opinião, é inadmissível o Corinthians, com o elenco que tem, empatar com a Juventude, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Quero só ver, hein, se jogar contra o Flamengo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, o que jogou ontem no segundo tempo, vai levar pau, hein, Beto? Pode ter certeza. Vamos aguardar. Teremos hoje a sequência da 30ª rodada do Brasileirão, Bragantino e Cuiabá, Ceará e Goiás, Atlético de Goiás e Fluminense, Atlético do Paraná e Fortaleza, Flamengo Internacional, Santos e Atlético Mineiro. Na quinta-feira, amanhã, Palmeiras e Curitiba, América Mineiro e São Paulo Futebol Clube. Pela Série B, nós tivemos ontem Sampaio Correia 2, Ponte Preta 1, Guarani 1, Londrina 0, CRB, na verdade, Sampaio Correia e Ponte Preta, Guarani e Londrina foram na segunda-feira, né? Ontem nós tivemos CRB 2, Chapecoense 1, Brusque 0, Sport Recife 1, Vila Nova de Goiás 1, Criciúma 0, Operário de Ponta Grossa 2, Vasco 3, Grêmio 2, CSA 0, Novo Horizontino 1, Bahia 1. E Náutico 4, Tombense 3. Hoje, um jogo isolado, Cruzeiro e Ituano.
e Ituano vão se enfrentar em Belo Horizonte. Perfeito? São as informações do esporte aqui no Farol de Limeira, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade em geral, em imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 34532681. Um grande abraço, uma boa quarta e um bom futebol para você. Valeu, César. Muito obrigado pelas informações aqui para quem acompanha o nosso Farol de Limeira. Agora sim, vamos tentar a reconexão com o Ronei. Agora parece que está legal, Ronei. Oi, Beto. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Agora sim, meu amigo. Agora sim. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Me desculpe pelo contratempo. Eu estou agora no celular. Eu não sei o que aconteceu com o meu computador, mas acho que agora a gente consegue bater um papo. Tá bom, legal. Bom, eu vou deixar, como se fosse um debate eleitoral, no começo do nosso bate-papo, tema livre, Ronei. Gostaria de uma avaliação geral sua em relação às eleições, onde você votou, se teve problema. Vamos começar daí? Rapaz, olha, a primeira percepção que eu tive foi que a eleição transcorreu de forma muito tranquila. Muito embora tenha sido registrado filas em algumas sessões eleitorais, aqui em Limeira, a sensação que eu tive é que a eleição transcorreu de forma tranquila. Isso, para nós, foi um alívio. Agora, Beto, a surpresa foi o desempenho do presidente Bolsonaro nas urnas. Isso, de fato, foi uma surpresa. Nós, que estávamos baseados no resultado das pesquisas eleitorais, acreditávamos que o desempenho do presidente Bolsonaro seria um desempenho abaixo do que de fato foi verificado nas urnas. A outra surpresa foi com relação aos três candidatos às disputas principais do país, não é? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Esta também foi uma grande surpresa. Minas, né? Minas é um bom resultado do atual governo. Agora, em São Paulo, grande surpresa. Eu diria que estes seriam os meus destaques nessa inicial. Perfeito. Ronei, agora vamos aos apoios, né? Desde ontem as alianças começaram, inclusive o Cláudio veio no final do nosso programa falando sobre algumas alianças improváveis, mas me parece que a cada eleição essas alianças para segundo turno improváveis estão acontecendo, né, Ronei? Sim, Beto. Estas alianças estão acontecendo, a manifestação de apoio que revela dos atuais governadores uma força maior vinculada ao antipetismo do que ao antibolsonarismo, ou seja, os governadores eleitos eles tendem a se aproximar mais do Bolsonaro do que do Lula e do PT. A minha percepção com relação a estes apoios é que os apoios pessoais dos governadores, do ponto de vista da sua liderança política, não trazem muito resultado para a disputa presidencial. O que, na minha opinião, traz resultado é a destinação da máquina pública estadual na campanha do predileto dos governadores. Ou seja, traduzindo, os governadores eleitos, eles podem impor ao seu exército de funcionários comissionados, funcionários de confiança, impor a este contingente de funcionários comissionados um empenho na disputa presidencial. Então, a utilização da máquina pública estatal pode sim resultar num fiel da balança, num apoio prático. Então é isso. Eu não acredito, por exemplo, que o apoio do governador pode ser determinante para o eleitor. Mas eu acredito sim que a máquina pública estatal à disposição desta campanha eleitoral poderá sim provocar algum efeito no resultado eleitoral. Isso é de fato preocupante, Beto, por uma razão. Como nós estamos numa república, e a república pressupõe a coisa pública e a impessoalidade na disputa eleitoral, não é? E aquilo que os analistas chamam de paridade de armas, ou seja, que os candidatos tenham armas equivalentes na disputa, isto desequilibra esta disputa, altera a paridade de armas e compromete o sentido de república. Mas, enfim, isto sempre foi utilizado, sempre será utilizado, e eu não vejo
que esta situação mude. Portanto, eu imagino que as máquinas públicas estatais estarão à disposição dos seus prediletos, que foram agora anunciados pelo governador Tá. nessa disputa de segundo turno, né? Depois tem um fato curioso que envolve o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Mas antes, Ronei, eu vou pedir licença para você um minuto para a gente vamos juntos lá para São Paulo, onde está o Sidney Botelho, vem trazendo informações também. Sidney, seja muito bem-vindo, amigo. Um grande abraço. Grande abraço, Beto, Ronei, grande abraço para vocês. Que honra estar aqui. Estou no Connect Smart Cities, um evento de cidades inteligentes aqui na cidade de São Paulo, onde estão reunidas as principais personalidades públicas e também do mundo privado para cidades inteligentes. Só uma movimentação atrás de mim aqui. Estavam as palestras, agora aqui já os patrocinadores, os apoiadores, mas pessoas dos órgãos públicos, prefeitos, governadores estiveram presentes nesses 2 dias aqui no São Paulo, no shopping e centro de convenções Frei Caneca. Como o Ronei estava aí, né, Beto? Eu quis fazer essa participação rapidinha para mostrar que as agências que as estão oferecendo demonstram que há também uma forma para a população ter uma habilidade e a locomoção muito mais fácil. Então, São Paulo, volto para Limeira mesmo. Vamos ver se travou. Não, ô Sidney, deixa eu pedir para o Ronei, porque foi tema, semanas atrás, exatamente de um comentário dele. Meu caro Ronei, qual é a principal característica de uma cidade inteligente, Ronei? Olha, vários aspectos, Beto, mas com relação, por exemplo, ao transporte público, eu falo da sincronização do semáforo para facilitar o transporte público. Imagina um ônibus transitando pela cidade de Limeira ou de São Paulo, que esteja sincronizado com o semáforo, de tal modo que ele não tenha que parar no semáforo, que o semáforo abra na medida em que o ônibus se aproxima, para facilitar e diminuir o tempo de viagem no transporte público. Este é um componente, por exemplo, das Smart Cities. Portanto, as cidades do futuro, as cidades inteligentes, elas podem facilitar a locomoção e o trânsito das pessoas a partir de plataformas de inteligência, plataformas tecnológicas, que podem, por exemplo, diminuir o tempo de deslocamento nas cidades. Isto vai ajudar e promover a vida cotidiana de todos nós. São vários aspectos, né? Mas este é um deles que eu sempre cito. A sincronização semafórica associada, por exemplo, aos transportes públicos. É algo muito interessante. Nossa, se isso um dia acontecer em São Paulo, hein, Botelho? É isso aí, cidades inteligentes. Você está me ouvindo, Botelho? O sinal. O sinal não está legal. Tá com muito delay, mas tudo bem, está lá nesse evento Cidades Inteligentes. E, Rony, é uma belíssima observação, realmente, né? Semáforos funcionando, que é algo aqui em Limeira a gente briga há tanto tempo, parece que nada vai nesse sentido. Bom, vamos voltar então aqui ao nosso assunto, feito aí o registro do Sidney. Agora, Rony, eu gostaria de te perguntar em relação ao desempenho dos candidatos locais, aqueles que tiveram mais destaque, a começar pela reeleição do Miguel Lombardi e também o número expressivo de votos que tiveram a Roberta Botion e também a doutora Mayra Costa. Rony, a sua avaliação, por favor. Olha, com relação à eleição para a Assembleia Legislativa do Estado, eu esperava exatamente este resultado, Beto. Se não me engano, na semana passada nós até falamos sobre isso. Eu esperava que os 3 principais candidatos ao governo do Estado fossem dividir os votos. E isto iria impedir a eleição direta dos 3. Eu esperava isso. A novidade, a surpresa, está no fato de que a primeira-dama, Roberta Botion, conquistou a condição de primeira suplente, o que a coloca muito perto de assumir uma vaga na Assembleia Legislativa. Lembremos que Murilo Félix, na última disputa, também alcançou a condição de primeiro suplente e assumiu a condição de deputado estadual na vacância de uma vaga do titular. Portanto, esta é a surpresa com relação à disputa para a Assembleia Legislativa. Com relação à disputa para
o Congresso Nacional, notadamente a Câmara Federal, era esperada a reeleição do vereador Miguel Lombardi, aliás, do deputado federal Miguel Lombardi, por conta do seu histórico, né, e do seu exercício político na cidade, que, muito embora eu faça algumas críticas, é uma postura política que tem logrado êxito junto aos eleitores, não é? Tem funcionado. Então, a reeleição do Miguel Lombardi não foi surpresa. Estes seriam as minhas análises com relação aos candidatos de Limeira. Os pequenos, os nanicos, era notado que a disputa nesta eleição seria uma disputa de trampolim, né? Para consolidar o nome junto ao eleitorado, visando disputas futuras, não é? Esta é a expectativa, esta é a impressão que eu tive do resultado eleitoral. Você sabe que ontem eu estava conversando com o nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorin, também com José Encinas. No final do nosso bate-papo, aí o Cláudio trouxe algo que eu gostaria de colocar para você também, algo inusitado. Como trampolim, é certo que a doutora Amália, até por já ter disputado a eleição majoritária ao Executivo, certamente ela se colocará com essa finalidade daqui a 2 anos. Porém, a Roberta Botion, há um impedimento por ela ser esposa do atual prefeito Mário Botion de concorrer. Entretanto, segundo o que o Cláudio disse ontem aqui, se o prefeito renunciar, ele abriria essa possibilidade. Rony, você já viu algo nesse sentido? Não, eu não conheço a legislação nesta minúcia, Beto, mas eu acredito que há um obstáculo aí, porque a renúncia ela pode prefigurar uma intenção. Então, eu acredito que a legislação ela possa ter, a menos que seja uma renúncia, por exemplo, há 1 ano antes da eleição. Agora, se for uma renúncia às portas da eleição, eu acredito que a legislação possa prever esse tipo de situação. A outra opinião que eu tenho com relação a isso é o fato de que a Roberta Botion pode não se viabilizar para a eleição consecutiva ao encerramento do mandato do prefeito Botion, mas ela pode se cacifar para a próxima eleição, daqui a 4 anos, por exemplo, não é? Então haveria aí este hiato entre o fim do mandato do prefeito Botion e o início de um hipotético mandato da Roberta Botion. Ele pode, por exemplo, estar querendo construir esta envergadura política para a Roberta em vistas de disputas futuras. Esta é uma hipótese também, né? Mas daí tem o tal negócio, né, Rony? Aí para construir também um candidato do zero para os próximos 2 anos também será uma missão relativamente complexa, né? Porque nós estamos sem nomes de projeção aqui na cidade. Aliás, alguns nomes só têm projeção no Poder Judiciário, né? Lá eles têm muita projeção, com condenações, pilhas de condenações, isso tem de projeção. Agora, dos candidatos honestos, sérios, né, proativos, eu não vejo assim um nome hoje aqui em Limeira de muita projeção. Ô Beto, eu sinto que eu tenho uma missão na cidade, que é a missão de ser educador popular. Meu desejo, Beto, é percorrer as escolas para estimular e para encantar a juventude para que ela se envolva com a política. A sensação que eu tenho, Beto, é que a escassez de lideranças políticas na nossa cidade, e talvez no Brasil, está em função deste distanciamento que a juventude se coloca da política por conta de considerá-la suja, considerá-la maléfica. Entretanto, isto é sempre prejudicial para nós. Então, Beto, eu diria para você que o meu desejo seria que nós tivéssemos em Limeira uma espécie de escola de educação política, para que a nossa juventude pudesse conhecer, se informar, estudar e alçar voos na política. Porque a política, Beto, ela é fundamental para a organização da sociedade. E nós não podemos nos distanciar dela. Eu vivi a minha fase na política, entendi que ela deveria se encerrar, mas o meu desejo é que a juventude possa se encantar pela política, para que nós possamos ter boas lideranças, que pudessem alçar voos ousados a nível estadual, a nível federal, e para que a cidade possa se orgulhar dessas lideranças.
não é? Meu desejo é que a política possa estar no dia a dia de todos nós, sobretudo nas escolas, e que no futuro nós tenhamos boas lideranças políticas das quais nós, limeirenses, possamos nos orgulhar. E que não fique, né, Rony? Eu concordo plenamente com você. Seria uma iniciativa não só louvável, como necessária. E que esse debate eleitoral, que ele exista ao longo do processo, né, Rony? A gente não pode ficar restrito apenas em período de propaganda eleitoral, prefiro esse, prefiro... Se você prefere, explique por quê. Nessas explicações é que a gente vai encontrar espaço para melhora, para essa construção de novos cenários, né? E não somente no período eleitoral, Rony. Achei a sua ideia fantástica, viu? Ô Beto, exato, tem que ser perene. Olha, tá aí a ideia de um quadro para o Farol de Limeira, hein? Já pensou? Encontros quinzenais com professores da Unicamp, com filósofos, com cientistas políticos. Nós temos em Limeira o Leandro Consentino, que é uma liderança de projeção nacional do ponto de vista acadêmico, que pode nos ajudar, por exemplo, a fazer reflexões no campo da ciência política. Temos o professor Mauro, da Unicamp, o Robertson, que já deu entrevistas aqui, que está fazendo um doutorado estudando a relação entre ciência e religião e política. Nós temos muitas pessoas, inclusive na cidade de Limeira, que poderiam nos ajudar com um quadro de educação política, não é? Uma escola de formação política. Talvez nós possamos dar para Limeira uma grande contribuição se pensarmos nisso, hein? Pode ser uma ideia interessante. Bacana, bacana. Olha, até porque já comecei a fazer o ponto 1 dessa semana e eu vou abordar no próximo sábado algo que foi identificado por alguns analistas mais isentos, né? E eu concordei com eles. Eles estão identificando que não existe exatamente o antipetismo. Existe. Mas, segundo eles, está existindo um outro movimento de uma espécie de centro-direita, que estava um pouco esquecida, estava um pouco adormecida, porque a gente sempre ouviu falar muito de centro-esquerda, mas centro-direita, isso ficou muito ligado ao extremismo da direita. Esses eleitores possivelmente devam estar migrando para outras candidaturas que não necessariamente representem a esquerda e a extrema-direita. Rony, achei muito interessante esse raciocínio, por isso que é bom estudá-lo. Beto, a sensação que eu tenho é que os eleitores da Tebet e do Ciro, que se identificam com esta centro-direita, na última hora foram para Bolsonaro. E os institutos de pesquisa foram incapazes de identificar esta migração. Se você olhar para o resultado da eleição, os institutos acertaram na votação do Lula. Considerando a margem de erro, os institutos acertaram de quem ia votar no Lula. Erraram no Bolsonaro. E o erro está exatamente alocado nesta migração do voto da Simone e do Ciro, que foram para Bolsonaro. Muito provavelmente, os eleitores de extrema-direita, no frigir dos ovos, com medo de que o Lula ganhasse no primeiro turno, migraram para o Bolsonaro. Me parece que esta situação se tornou muito palpável, esta análise, não é? E eu tenho a sensação de que foi exatamente isso. Não, é o tal do voto útil, que não foi. Quem pregou o voto útil foi exatamente o PT. E esse voto útil me parece que foi para outro lugar, assim como aqui em São Paulo também. Quando se percebeu que o Rodrigo não iria, ou não tinha mais condições de ir para o segundo turno, esses votos também migraram para o Tarcísio. Isso deve ter acontecido em São Paulo também. Provavelmente. São Paulo foi muito mais radical, porque as pesquisas diziam que o Haddad estava em primeiro e o Tarcísio foi para a ponta, né? Liderou agora essa disputa para o segundo turno. Mas me parece que isso também aconteceu em São Paulo. É bastante interessante essa análise, de tal modo que eu quero aqui dar uma espécie de salvo-conduto para as pesquisas. Eu acredito que elas cometeram um erro, mas não foi um erro grave. Foi apenas uma incapacidade de fazer essa migração. O outro aspecto das pesquisas, Beto, é o fato de que a base de dados dela é o censo de 2010, né? Nós estamos a 12 anos de distância do censo de 2010 e muito provavelmente a população brasileira já mudou a sua configuração. E os institutos de pesquisa não foram capazes de acompanhar esta mudança, porque eles não têm esses dados, não é? Olha
a importância da atualização do censo, não é? Que está acontecendo agora em 2022. Bem lembrado, bem lembrado. Bom, Rony, eu já vou começar a mexer os pauzinhos aqui para a gente criar esse quadro aqui no nosso programa, que será muito bacana, sem dúvida nenhuma, né? Pensar faz parte do exercício de crescimento nosso, né? De cada um, isso é muito importante. Rony, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Semana que vem tem feriado, folga para pessoal aqui do Farol, daqui 15 dias a gente volta a bater um papo, aí sim, mais próximo do segundo turno. Muito obrigado, Rony. Um grande abraço, Beto, alegria estar entre vocês. Um abraço. Bacana, muito legal, boa ideia do Rony. Nós vamos a um rápido intervalinho, daqui a pouco tem o Cláudio Bontorin aqui no nosso programa, também falando de política. Pezinho Consultoria Imobiliária. Excelência no mercado de locação e venda de imóveis residenciais, comerciais, industriais e rurais. Profissionais qualificados e preparados para atender. Site novo para que você possa fazer pesquisa sem sair de casa. Banco de dados atualizado de Limeira e região. Inclusão imediata de imóveis no sistema informatizado. Agende sua visita na Pezinho Consultoria Imobiliária e realize o sonho de fazer um bom negócio. Rua Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 197 no Jardim Mercedes. Telefone 19 3404 9229 e 19 99689 2729. Pezinho, há 50 anos realizando sonhos. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Preste atenção que a minha dica de hoje é para você que precisa comprar fraldas descartáveis. Fraldas descartáveis é na Máximos Fraldas. Tem para criança e também para adulto, nos tamanhos P, M, G e Extra G. Procure conhecer os pacotes econômicos, são de excelente qualidade e um ótimo custo-benefício. Disque Fraldas pelo 99914-3708. Eu vou repetir, 99914-3708. Máximos Fraldas fica na Rua São João, 375, na Vila São João. Se você está precisando comprar fraldas, o seu lugar é esse, Máximos Fraldas. Em Limeira, você faz toda a diferença. Com a sua contribuição, as obras acontecem e a cidade melhora. Por onde se anda, é possível ver os resultados dos impostos bem aplicados pela atual administração. Reformas da Policlínica, da UBS do Abílio Pedro, da alça do viaduto Antônio Feres, as obras do Horto, do Parque Cidade, o viaduto da Barroca Funda e muitas outras iniciativas, como a vacinação contra o coronavírus e as demais medidas importantes de enfrentamento da pandemia. Em Limeira, o trabalho não para. Prefeitura de Limeira. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do grupo Engep, Cidade Universitária 2. Pensando em comprar, trocar ou vender seu carro? Procure quem tem experiência de 38 anos no mercado. Ronaldo Automóveis. As melhores marcas de zero e seminovos. Troca com troco, melhores taxas e financiamento em até 60 vezes. Confiança e credibilidade tem nome e endereço. Ronaldo Automóveis. Rua Giovando Negro, 250, Teixeira Marques. Telefone 3441-9411.
A Covid-19 continua infectando as pessoas e a vacinação é fundamental para a sua proteção. Veja quando você recebeu a sua última dose e dê sequência. Não corra este risco. Se informe sobre os locais e sobre os plantões, que acontecem regularmente, e mantenha os cuidados de higiene. Faça a sua parte. Verifique quando foi sua última dose da vacina e tome a próxima. Simples, não é? Por favor, não espere mais. Se livre da Covid. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Caminhando aqui para o final do nosso Farol de Limeira, contato agora na redação da Tribuna de Limeira, onde está o nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorin. Bontorin, muito bem-vindo mais uma vez, um grande abraço, amigo. Grande abraço, Beto, grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Quarta-feira, né? Começando os preparativos para o início do fechamento da edição da Tribuna, com algumas matérias interessantes sobre política. Não podemos nos esquecer de que política até o dia 30 de outubro vai ser a tônica de todas as nossas análises, né? Provavelmente de forma diferente, de forma diferenciada em alguns aspectos, mas na essência trataremos de política, Beto. Perfeito, perfeito. Cláudio, gostou da ideia aqui do nosso querido Ronei? Fazer quem sabe de 15 em 15 dias aqui, um mini fórum aqui no nosso programa para falar mais organizadamente, mais aprofundadamente sobre política. Bacana, né? Muito boa ideia. Os nomes sugeridos por ele também foram realmente muito interessantes. Eu acho que são pessoas que só devem somar à equipe e também ao conhecimento e à educação política das pessoas, né? Porque nós temos que ter essa educação política também. Nós temos que deixar de lado essa questão apenas de entender, de encarar a política como política partidária, ideológica. Não é assim. A política, ela é uma ciência que trata justamente da condição do ser humano. É a política que resolve, é a política que leva o ser humano a ter suas necessidades atendidas através daqueles a quem ele elege, né, Beto? Então, é muito interessante realmente, concordo com ele, com os nomes apresentados por ele, porque nós precisamos educar, sim, para a política. E quando eu digo educar, não é ensinar ninguém a votar, muito pelo contrário. Quando eu digo educar, é para levar conhecimento às pessoas para que elas reflitam e tenham argumentos e tenham bastante fatos que possam levá-la a uma escolha correta. A votação é dela, ela escolhe o candidato, mas com educação ela vai com certeza atuar na escolha de um candidato realmente que possa representar essa necessidade que nós temos, Beto. Perfeito, também acho, concordei, gostei. Vamos começar a trabalhar em torno disso. Bom, Cláudio, e aí, os apoios? Você está muito assustado, não está? Como é que está? Não estou não, Beto. Eu acredito que até agora é o que era esperado. É evidente, porque todos esses que declararam apoio a Bolsonaro já o fizeram em 2009, em 2018, com exceção do PSDB, do Rodrigo Garcia, né? Então, não é de se estranhar. O próprio Zema também esteve nesse barco. Ele foi eleito, assim como Dória, né? Foi eleito na onda do Bolsonaro em 2018. E então não é de se assustar, não. E não é de achar surpresas, né? Por enquanto, nada de surpresas nesse sentido. A Tebet e parte do MDB deve vir em apoio ao Lula, assim como o próprio Ciro, né? A La Francesa já declarou o apoio dele, né? O partido do Ciro. O Cidadania do Roberto Freire
para mim até foi uma pequena surpresa em declarar esse apoio aberto, né? Figuras do antigo PSDB, digo, do PSDB histórico, né, que a gente conheceu, não desse que está aí hoje, como Armínio Fraga, o Tasso Gereissati, que também já declararam apoio a Lula. Então, faz parte do jogo político. Cada um tem que entrar no espaço que lhe seja conveniente. O Bolsonaro no espaço mais popular e o Lula no espaço mais relativo ao mercado, né? Ao próprio centro, com os apoios de Tasso Gereissati, de Armínio Fraga, do Henrique Meirelles, que, na minha opinião, deverá ser ministro dele novamente, né, se ele vencer as eleições, mas não assustou, não. O que causa uma certa estranheza, né, não tanto assim, mas causa estranheza, foi o apoio declarado do eleito deputado federal por Curitiba, pelo Paraná, Deltan Dallagnol, né, procurador da Lava Jato, o homem do PowerPoint que levou Lula à prisão, e do Sérgio Moro, né, do juiz Sérgio Moro também, o personagem principal da Lava Jato, que foi escorraçado praticamente do cargo dele de ministro da Justiça pelo Bolsonaro e já trocou figurinhas com Bolsonaro após a eleição, tanto ele quanto o Deltan Dallagnol. Mesmo porque isso vai contrário àquele discurso deles de combate à corrupção. Porque nós sabemos que a corrupção existe nos governos e não é exclusividade de um ou de outro governo. No Bolsonaro nós temos os casos que envolvem cada vez mais a própria família, os filhos, as ex-mulheres, né? E eles declarando apoio a Bolsonaro, eles estão jogando no lixo todo aquele discurso que eles tiveram quando tratavam do combate à corrupção através da Lava Jato. Eu trato isso como uma questão de caráter mesmo, né? Não de questão política, porque você não pode, se você tem um discurso, se você tem uma prática, você não pode deixar que essa prática seja destruída pela teoria do toma lá da cá e do apoio conveniente. Então, eu penso que a situação é mais ou menos essa, nesse sentido, Beto. E também, nesse caso, a gente precisa inverter, né, aquela frase dita pelo imperador Júlio César, quando ele disse que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesto. Eu diria, a mulher de César não basta parecer honesta, ela deve parecer honesta. Então, eu acho que nós estamos no começo da campanha, no começo do segundo turno, quinta-feira agora, amanhã, né, dia 7, tem início... É amanhã, dia 7, ou é sexta-feira? Sexta-feira. Agora é sexta, dia 7, sexta-feira, começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, né? Dessa vez um tempo menor, né? Para os candidatos ao governo onde houver segundo turno e à presidência da República. Aí nós teremos um amplo espectro de como será o comportamento do eleitorado brasileiro, Beto. E mais uma coisa ainda sobre as pesquisas, né? Eu acho que está na hora de os institutos retomarem as pesquisas de boca de urna, porque essas são as que, de fato, trarão o mapa correto, né, da eleição. É aquilo que eu sempre digo, eu concordo quando o Ronei disse também que não podemos crucificar os institutos pelos erros, porque eles não souberam delimitar esses votos que provavelmente seriam de Simone Tebet, do Ciro e da Tronic, né, pro Bolsonaro na reta final, tanto que a Tronic teve um desempenho bem abaixo do que a pesquisa
mostrava, Beto. Foram os votos úteis que migraram para o Bolsonaro, e eu acho que esse é o limite dele, e vai continuar sendo dessa forma, e tem que tentar aí vamos dizer assim, uma luta de sanção, né, de Davi contra Golias, para poder recuperar esses votos, mantê-los e talvez acrescer alguns para vencer no segundo turno, Beto. Cláudio, tem uma crítica que eu faço em relação aos institutos, não propriamente pelo eu concordo, né, com as ponderações do Ronei, com as suas também, todas são úteis e válidas, né? O que me inquieta às vezes é o seguinte: as mídias mais alinhadas para um lado ou por outro, evidentemente que elas se fiam, ou seja, elas se sustentam nessas pesquisas. Então, o sujeito ficou lá 2 meses comentando um provável resultado que era projetado pelas pesquisas, sendo que isso pode não ter sido uma realidade. Então, você acaba jornalisticamente influenciando também o seu telespectador, o seu público, com base numa pesquisa que pode ser falaciosa. E outra coisa que me chamou muito a atenção ontem, Cláudio, no afã também daquela guerra de dizer quem, apoia o Lula, apoia o Bolsonaro, etc. Aí teve uma jornalista lá que ela se perdeu totalmente, né? Ela é bem alinhada com o PT, ela falou assim: não, olha, nomes de expressão já estão apoiando o ex-presidente Lula, por exemplo, como o de José Serra, e não sei, e começou a falar do Serra, Cláudio, precisa ter um pouco mais de discernimento. O Serra não conseguiu se eleger deputado. Quer dizer, que tipo de apoio ele pode dar? Então, vamos com calma. Concordo com o Ronei, por exemplo. O governador, ele pode usar a máquina a favor de quem apoia, mas não é necessariamente isso que vai acontecer e tal. Mas falar que o José Serra ainda tem expressão política, Cláudio, essa foi de doer, viu, meu amigo? Olha, ele tem um nome, ele tem um passado, né, Beto? Mas se ele não conseguiu, de fato, ser eleito, né, como deputado federal, a expressão política dele praticamente já não existe mais, mesmo porque ele está bastante doente também, né? Mas é isso, eu acho que nós tivemos algumas surpresas de não eleição, né? De pessoas que explodiram em votos no ano de 2018, e esse ano tiveram uma votação muito baixa, né? Como a Joyce Hasselmann, a Janaína Pascoal, que mudou de cargo e também patinou, né? O Tiririca foi, como dissemos ontem, no nosso debate político aqui no Farol, com a participação do Encinas, né? Desta vez foi o Miguel que ajudou a eleger o Tiririca, né? Então, eu acho que esses nomes já estão sendo praticamente jogados de lado pelo eleitor, tanto que, por exemplo, o Kid Bengala, que o pessoal esperava uma coisa dele, foi outra. Ele teve 10 mil votos. 10 mil votos ele não se elege nem para vereador em São Paulo, né, Beto? Aqui em Limeira, sim, mas em São Paulo ele não se elege para vereador. O próprio Holiday, né, do MBL, não conseguiu se reeleger. O Douglas Garcia, né, aquele que brigou com a Vera Magalhães num dos debates lá, e estava para ser cassado pela Assembleia, mas agora ele foi candidato a federal, não se elegeu. Então a gente realmente fica assim estranhando, né, a política como ela está sendo desenvolvida hoje. Mas eu acho que essa análise de uma centro-direita que está tomando conta do eleitorado é bem real, realmente, é bem real. A tradição que nós temos aqui no Brasil é uma tradição bastante conservadorismo ainda em algumas regiões, né? Principalmente na região sul, que deveria ser progressista, porque é a região mais desenvolvida do país. Isso não acontece, né? Então, nós temos que ir tranquilos
ir debatendo, ir falando, mas eu volto a insistir que as pesquisas de boca de urna seriam muito interessantes e evitariam esse desgaste aos institutos de pesquisa, Beto. A boca de urna antigamente funcionava muito bem, você lembrou muito bem. Funcionava, se aproximava muito do resultado real, porque o cara acabou de votar, né, Cláudio? Então não tem por que mentir, né? Foi a boca de urna, por exemplo, que deu a eleição da Luiz Erundina contra o Paulo Maluf. Exatamente. Ninguém acreditou. Aí aconteceu com o Jânio e o Fernando Henrique Cardoso, que são exemplos que a gente cita aqui costumeiramente, né? Então, não que evita o desgaste ele acontece porque muita gente entende que a pesquisa é apenas uma pergunta, em quem você vota, tal, a tabulação do resultado. Não é bem isso, ela tem toda uma ciência por trás, né? Sim, sim. E ela, às vezes, como aconteceu agora, ela não consegue enxergar aquilo que está acontecendo ao seu redor, né? No próprio bastidor da política. Perfeito. Tá bom. Cláudio, seguimos aí no fechamento da tribuna, começando, e seguimos aqui para amanhã mais uma edição do Nosso Farol. Por enquanto, muitíssimo obrigado, Cláudio, um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço, até amanhã, e hoje, felizmente, tudo funcionando redondinho por aqui, Beto. Que bom, que bom, saber que a paz reina. Legal, até amanhã. Paz reina. Valeu. Um grande abraço. E agora, com o comentário de Ricardo Galzerano, colocamos ponto final em mais uma edição do Farol de Limeira, agradecendo mais uma vez a sua presença e participação. Ontem eu comentei com vocês a respeito da arrogância e prepotência de pessoas e instituições, comentando sobre as pesquisas do Datafolha e do IPEC, que são os dois principais institutos de pesquisa no Brasil, e que erraram redondamente nas vésperas da eleição. E, coincidentemente, entre aspas, erraram sempre contra candidatos a governador, a senador nos estados apoiados pelo Bolsonaro. E também, claro, a pesquisa também foi contra o Bolsonaro, dizendo que ele tinha 36, 37, quando ele chegou a 43%. E aí eu comentei da prepotência, da arrogância, um amigo perguntou, mas quais são as diferenças entre uma coisa e outra? Existem inúmeras, e eu posso citar assim de cabeça um caso, por exemplo, um arrogante é aquele cara que anda na rua, no meio da rua, não deixa ninguém passar nem aqui, e se alguém buzina pedindo passagem, ele é capaz de xingar, ou que ele para no semáforo e fica conversando com o carro do vizinho, o sinal abre, ele não dá espaço, ele é dono da rua, dono da verdade, dono de tudo. O prepotente é aquele que vai viajar para o exterior, ou mesmo aqui no Brasil, e o que ele quer mais fazer é contar para todo mundo onde ele foi, o que ele comeu. E também ele quer falar sobre coisas que não conhece. Às vezes ele leu meia dúzia de livros e quer falar sobre assuntos que ele não... Esse é o que mais me irrita. Às vezes eu tenho vontade de falar, pô, você está falando tanta bobagem sobre esse, o outro, aquele assunto, mas eu me calo, porque é melhor, porque o prepotente e o arrogante não gostam de ser contestados. São os donos da verdade. E como aconteceu com os institutos de pesquisa, ele não deu outra. Ontem, na terça-feira, a Folha de São Paulo trouxe a manchete. Foi o voto útil a favor do Bolsonaro que deu aquela margem para ele na eleição de domingo. Aí a diretora do Datafolha falou assim, a pesquisa de sábado é que fez o voto antipetismo, os eleitores antipetistas correrem às urnas para votar no Bolsonaro. Sempre desculpas esfarrapadas. Prepotente, arrogante assim. Não assume seus erros. O Instituto de Pesquisa deveria pelo menos dizer, nós vamos estudar, talvez as nossas metodologias não estejam certas. Mas eles não fazem isso, não.